Boa noite. Moradores de Manaus, Iranduba, Presidente Figueiredo e Manacapuru foram surpreendidos na madrugada de hoje com um apagão que tirou o sono de muita gente. O fornecimento de energia só normalizou pela manhã e ainda comprometeu a distribuição de água aqui na capital. O motivo de tantos problemas seria o desligamento do Leão de Tucuruí. Essa comerciante diz que acordou preocupada com os seus produtos que ficam em refrigeradores. O medo era de estragar tudo, já que o apagão que iniciou ainda na madrugada só foi normalizado na manhã de hoje. Não pode ficar sem uma refrigeração correta. A gente tem um prejuízo porque a gente não vende, porque não tem energia para pesar, que tudo hoje é no peso. Se você vai pesar uma calabresa, você precisa realmente da energia para a gente pesar da balança. O operador nacional do sistema registrou o apagão às 4h25 na madrugada de hoje. De acordo com a Eletrobras Distribuição Amazonas, o motivo do apagão foi o desligamento do Leão de Tucuruí, afetando não só Manaus, mas também os municípios de Iranduba, Manacapuru e Presidente Figueiredo. Por volta das 6 horas da manhã, algumas zonas da capital já apresentavam normalidade. O problema também afetou o fornecimento de água em 98% da cidade, de acordo com a concessionária Manaus Ambiental. Já que todos os sistemas produtores de água da cidade foram desligados, o religamento dos equipamentos só foi iniciado às 7 horas da manhã. O Serviço Geológico do Brasil divulgou hoje o primeiro alerta de cheia para o Rio Negro em Manaus. E a previsão é que até o mês de julho o nível do rio possa chegar à segunda maior marca da história. O primeiro alerta de cheia para Manaus foi divulgado na manhã de hoje na sede do Serviço Geológico do Brasil na capital. Os dados partem de uma rede de monitoramento hidrológico. E a previsão para a cheia do Rio Negro este ano é de cota máxima de 29 metros e 95 centímetros até meados do mês de junho. Se o nível do rio chegar a atingir esta cota estimada, será a segunda maior enchente da história na capital amazonense. A última mais elevada foi em 2012, com apenas 2 centímetros de diferença. Se vai atingir a cheia de 2012, existe uma incerteza. Mas o que a gente quer indicar nesse alerta é que é uma cheia grande e também do interior, já que quem controla o Rio Negro é o Rio Solimões. Então, se o Rio Negro está refletindo uma cheia grande, ela também deve acontecer em toda a calha dos Solimões, de Tabatinga até o Baixo Amazonas. Este ano, a média deve ser de 29 metros e 60 centímetros. Se ela for alcançada, nesse caso, será a sexta maior cheia do rio que banha a cidade. Já a cota mínima prevista é de 29 metros e 25 centímetros. Com o nível do Rio Negro chegando a 29 metros, em determinadas áreas de Manaus, os moradores já começam a sofrer com as inundações. Atualmente, o nível do rio é de pouco mais de 27 metros. E a gente vai melhorando a previsão na medida em que chegamos perto do fenômeno da cheia, que acontece em junho. O segundo alerta vai ser dado no dia 30 de abril, e a gente melhora a previsão. No entanto, se a cheia for grande, como está sendo previsto, em abril as pessoas já estão sofrendo o processo da cheia. E, portanto, esse alerta eu acho que é o mais importante. As estimativas são importantes ainda para a Defesa Civil, que elabora planos para atuar durante as enchentes na região. Nesta sexta-feira também foram divulgados os dados sobre as ocorrências de chuva, que aumentam a subida das águas. Nós temos um efeito residual ainda do Laninha, que é um fenômeno que produz aumento nas chuvas na nossa região e que esse ano teve bastante ativo, principalmente na Amazônia peruana, colombiana, e por conta disso os rios já começaram um ano com um nível já relativamente elevado. No Amazonas, 4 municípios localizados na calha do rio Juruá já estão em situação de emergência por conta da enchente e aproximadamente 6.000 famílias já foram afetadas. A Polícia Civil do Amazonas divulgou na manhã de hoje o balanço da Operação Capital Segura 2, deflagrada ao longo dessa semana em diversas zonas da capital. O objetivo da ação foi cumprir diversos mandados de prisão que estavam em aberto na tentativa de proporcionar mais segurança para a população. 90 pessoas foram presas e 11 adolescentes apreendidos durante a Operação Capital Segura 2. Entre os presos estão 7 mulheres.
Esperamos trazer a tranquilidade à nossa cidade, né? Levar à população essa sensação de segurança tão almejada que a sociedade reclama. Queremos que a nossa missão foi cumprida, o nosso objetivo foi alcançado, a Justiça determinou a prisão e o recolhimento, né? Então nós vamos encaminhar ao sistema e creio que o sistema vai absorver esse contingente. O trabalho da polícia começou na segunda-feira e terminou hoje. As ações foram realizadas em diversos pontos da cidade. 19 pessoas foram presas por homicídio, 21 por roubos e 16 por tráfico. O restante por outros crimes. Todas as pessoas presas já tinham mandados de prisão expedidos contra elas, mas eles ainda não tinham sido cumpridos. A Delegacia Especializada em Capturas e Polinter fez um levantamento dessas ordens judiciais e os jipes realizaram as buscas e prisões. O juiz da 2ª Vara de Iranduba concedeu esta semana liminar suspendendo as nomeações de parentes do prefeito e do secretário da Casa Civil do município. O gestor foi acusado de nepotismo por um vereador de Iranduba. As informações com Tiago Gonçalves. A decisão é do juiz Carlos Henrique, da 2ª Vara da comarca de Iranduba. Ele concedeu liminar, suspendendo os efeitos das portarias pelas quais o prefeito do município, Francisco Gomes, nomeou logo após sua posse, ocorrida em janeiro deste ano, a ex-esposa e a filha como titulares das secretarias municipais de assistência social e de finanças, respectivamente, além de uma irmã do secretário da Casa Civil, que ocupa cargo de assessora técnica de nível superior na Secretaria Municipal de Saúde. O pedido foi ingressado pelo vereador Jorge Oliveira, que acusa o prefeito do município de Iranduba de prática de nepotismo. Tiago Gonçalves, para o Band Cidade. A ministra aposentada do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, participou hoje em Manaus de um encontro para discutir a participação da mulher na política. O seminário Participação da Mulher na Política e na Sociedade contou com a presença da ministra aposentada do STJ, Eliana Calmon, e da desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado, Socorro Guedes, além de estudantes e parlamentares. O poder político no Brasil é macho, é branco e é rico. E, efetivamente, isso existe. Por isso, todo o empenho de nós fazermos com que as mulheres se empoderem, ou seja, assumam cargos de direção, assumam cargos de chefia, para, a partir daí, fazer com que haja uma disseminação da cultura no sentido da mulher como chefe. Isso é importante. Em alusão ao mês da mulher, o seminário visa tornar constante o debate acerca da importância e o empoderamento feminino. Não esperem, mulheres, que o poder lhe seja entregue gratuitamente. Isso depende de luta. Luta social, luta política, né? E é exatamente este o grande papel dos movimentos feministas. Já foi um avanço, uma conquista do empoderamento feminino, no entanto, ainda é muito pouco, porque não basta disponibilizar o número de candidatas, e sim é preciso que os partidos políticos deem o apoio necessário para a candidatura dessas mulheres, para que efetivamente elas cheguem e tenham um assento, seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara dos Deputados, assim como a participação na nossa Câmara Municipal. Para o desembargador João Simões, que presidiu a mesa durante o evento, a presença da mulher no espaço sociopolítico oferece a chance de se buscar metas e objetivos de um grupo com maior eficiência. Nós temos hoje mais de 50% do nosso eleitorado formado por mulheres. E o que se vê é que a participação feminina nas campanhas partidárias, na propaganda partidária e depois o número daquelas mulheres que são eleitas é ínfimo. O que se observa hoje, por exemplo, o exemplo disso maior é a nossa própria Assembleia Legislativa, que tem somente uma mulher. Novos equipamentos de saúde serão entregues a 61 municípios do estado do Amazonas. A medida visa beneficiar a estrutura de saúde e dar melhores condições de trabalho para os profissionais.
O evento reuniu representantes e trabalhadores de órgãos de saúde no Centro de Convenções Vasco Vasques na manhã de hoje. Os equipamentos que serão entregues a municípios do estado vão beneficiar a estrutura da saúde para os pacientes e melhores condições de trabalho para os profissionais que atuam na área. Recebendo equipamentos que irão para os hospitais que estão muito fragilizados no interior do estado. A gente sabe que a saúde não anda bem. Para a secretária de Estado de Saúde, Mercedes Oliveira, a iniciativa é positiva, já que os novos equipamentos serão somados com os que já existem nas unidades de saúde no interior. Eu acredito que o povo, nosso usuário do SUS, ele terá um benefício bem melhor do que já tem tido nos últimos anos. Bernardino Albuquerque, presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, destacou o uso dos equipamentos no combate a endemias. Nós temos agora em 2017 muito que comemorar com a malária. Tivemos cerca de 25 mil casos a menos que 2016, representa em torno de 35% a diminuição da malária aqui no nosso estado. Foi um fato assim extremamente importante. 2017, dengue, nós também estamos com uma baixa incidência com relação ao ano passado. Também chikungunya e zika, isso é exatamente fruto dessa parceria com as secretarias municipais de saúde no que diz respeito ao combate ao vetor e à atenção a esses pacientes. Mais de 1.500 equipamentos de saúde serão distribuídos entre 61 municípios do estado. A Arena Amadeu Teixeira volta a ser palco neste final de semana do Novo Basquete Brasil. Na manhã de hoje, Flamengo e Brasília fizeram o último treino tático antes da partida. No jogo deste sábado na Arena Amadeu Teixeira, o confronto será entre os únicos campeões do Novo Basquete Brasil. Flamengo e Brasília. Brasília pretende chegar à liderança nessa fase de classificação, mas o time quer mesmo é se garantir no G4 e passar nos playoffs direto nas quartas de final. E evitar o desgaste do time e ter que passar por 5 partidas a mais nas oitavas. O G4 a gente conseguiu ontem já garantir, que era importante para nós, né? Mas, sem dúvida alguma, a gente sempre quer vencer para a gente terminar no mais alto que a gente puder. Se é terceiro, se é segundo, não importa. A gente precisa buscar estar no lugar mais alto que a gente puder. O time vem com desfalque neste jogo de sábado. O pivô Daniel Alemão, peça-chave no esquema tático. Não, o Alemão, infelizmente, sofreu uma lesão grave no joelho. Provavelmente daqui uma semana vai estar passando por um procedimento cirúrgico. E a gente não deve contar mais com ele para o restante da temporada. É uma perca grande aí para a equipe, mas a gente vai ter que se superar, né, para poder cada um cooperar um pouquinho mais para a gente suprir a ausência dele. Já o rubro-negro carioca tem a missão de manter a liderança do Novo Basquete Brasil. A gente sempre pensa que o jogo mais difícil sempre é o próximo, né? Então, por exemplo, aquele do Vasco acho que já passou. No momento acho que era o jogo mais difícil que a gente tinha da temporada. Assim como foram os outros que vieram depois. E agora, pra gente, esse é o jogo mais difícil. Por tudo também, né? Por estar acabando a primeira fase de classificação, por serem dois times que são os únicos vencedores do NBB, já é um clássico do basquete brasileiro. Então tem toda essa expectativa de ser um jogo importante. Com 4 resultados positivos consecutivos, o Flamengo precisa apenas de mais uma vitória para confirmar 10 vezes o primeiro lugar na fase de classificação. O objetivo da gente ver essa evolução do time, como você bem falou, é a coisa que mais motiva a gente a jogar um jogo assim como o jogo de Brasília, que é um jogo que a gente já tem uma posição garantida na classificação, mas a gente sabe que esse resultado depende demais para outras equipes, para o campeonato, até para os cruzamentos dos playoffs. Então não tem outra maneira da gente pensar a não ser jogar por uma vitória. Aliás, acho que jogar por uma vitória acho que é pleonasmo no Flamengo, né? O Flamengo sempre joga por uma vitória. Dificilmente, eu acho que nunca, pelo menos enquanto eu estiver aqui, o Flamengo vai entrar para jogar um jogo ou para perder. Esta é a segunda vez no ano que a equipe de basquete do Flamengo vai jogar em Manaus. No dia 11 de março, a equipe comandada pelo técnico José Neto venceu o Vasco da Gama por 94-86. Um professor de inglês foi preso em flagrante por policiais da Delegacia Especializada em Proteção da Criança e do Adolescente com um vasto material de pornografia infantil que ele armazenava em casa. A polícia chegou até o suspeito depois que uma menina de 14 anos o denunciou por estupro.
O professor Nelson César Araújo Montenegro foi preso 3 dias depois de a polícia receber uma denúncia de uma adolescente de 14 anos que morava com a família do suspeito. Ele era casado e ele afirmava à esposa que ela era vítima, ela era filha dele, né? Ela era filha. Ele não falava do processo de guarda, ou que ele era um pretenso guardião, que ele estava pleiteando aí a guarda dela. Pelo que nós avaliamos ontem, hoje a gente pode te afirmar que não há indícios da participação ou da conivência por parte dessa esposa. A polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa do suspeito e encontrou fotos e vídeos de pornografia infantil. No celular de uma das vítimas também tinha cenas de abuso sexual infanto-juvenil. Segundo a polícia, Nelson César Araújo Montenegro teria abusado sexualmente de pelo menos 4 crianças. Mas os vídeos de mídia apreendidos com o suspeito não mostram apenas cenas recentes, como também cenas de aliciamento antigos, inclusive de meninas que hoje são maiores de idade. Esse autor está sendo apresentado na data de hoje para que, se existirem outras vítimas, que procurem a delegacia especializada para proceder ao registro de ocorrência, até por se tratar de crime de ação penal pública incondicionada. O professor vai responder por crime de compartilhamento de pornografia infantil e estupro de vulnerável. Ele deve ser encaminhado ao Centro de Detenção Provisório do Amazonas ainda hoje. A OAB Amazonas promoveu hoje uma audiência pública para debater a reforma trabalhista e previdenciária. A partir das discussões, a OAB pretende encaminhar ao Congresso seu posicionamento em relação aos projetos de lei. Com questões técnicas, especialistas da área trabalhista apresentaram os principais pontos do projeto de lei que pretende reformar as leis do trabalho e da previdência no Brasil. Muitos juristas se posicionam contra a reforma, alegando prejudicar o trabalhador. Foram tantos anos para construir direitos trabalhistas, 13º, horário de trabalho justo, que não explore tanto o trabalhador, que lhe conceda férias. E vem agora um projeto que retira tudo isso. A audiência pública acontece simultaneamente em todos os estados brasileiros, já que é a partir dessas discussões que a OAB vai se posicionar oficialmente sobre esse projeto de lei polêmico. Na realidade, é uma grande discussão sobre o valor daquilo que é negociado versus aquilo que é legislado. Por essa reforma, há uma predileção muito forte em favor do negociado sobre o que está na lei. Isso preocupa muito a advocacia, até porque o trabalhador, muitas das vezes, não tem muitas condições de negociação para com o empregador. Na manhã de hoje, várias entidades de classe participaram de um ato público contra a reforma trabalhista e previdenciária. O ato foi organizado pela Justiça do Trabalho, que também se posiciona contra o projeto de lei. E esse é o posicionamento do Ministério Público, que nós não podemos aceitar que direitos trabalhistas, direitos inclusive mínimos, garantidos pela Constituição, garantidos por convenções internacionais de que o Brasil é parte, sejam simplesmente dilacerados da forma como está sendo feito. E cerca de 100 pessoas foram às ruas hoje no centro de Manaus para protestar contra a reforma do ensino médio, trabalhista e previdenciária. Os manifestantes se concentraram na Praça do Congresso e seguiram a encaminhada pelas ruas do centro de Manaus. Segundo a Polícia Militar, cerca de 100 pessoas participaram do ato contra os projetos propostos pelo governo federal. Então, nesse momento, a gente se junta a toda a categoria, as centrais sindicais, a todos os movimentos sociais para dizer não a essas reformas que estão aí unicamente para retirar direito do trabalhador. O protesto contou com a presença de trabalhadores, entidades sindicais e estudantes que, com cartazes, se posicionaram contra os projetos de reforma. Reforma do ensino médio. Reforma do ensino médio só é para as escolas públicas. As escolas particulares vão continuar com conteúdo tradicional, a prova do Enem vai continuar com conteúdo tradicional, ou seja, quem não vai poder ir para as universidades públicas? Os alunos das escolas públicas, porque não vão ter todo o conteúdo?
A reforma do ensino médio, ela tira o nosso direito como futuros professores de história, porque não vai mais ser necessário um professor de história formado, porque qualquer pessoa com notório saber pode dar aula. A manifestação de hoje é um ato preliminar para a paralisação geral prevista para acontecer em todo o Brasil no dia 28 de abril. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse o youtube.com/Band Amazonas e clique no link vídeos. Você também pode enviar sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você e um bom fim de semana. O Band Cidade volta na segunda-feira.